Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estou de volta nas lives. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Leôncio Madruga. Logo, logo ele está por aí. Boa noite, Eduardo. O Leôncio, ele foi meu colega na minha primeira formação. Aguardando ele para ele se apresentar. Olá, boa noite, Leôncio. Olá, Aline, como é que vai você? Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo. Finalmente saiu a nossa live, né? Finalmente saiu. A gente já estava programada há um tempinho e eu disse, e a nossa live? E a nossa live? Então tá aqui, estamos aqui, né? Para trazer um pouquinho de informação sobre a medicina germânica que me encanta e encanta ao Leôncio também. Já todo mundo que a Né? gente conhece, né? Quem se permite conhecer, não para. Só vai. É verdade. Me fala um pouquinho, Leôncio, então. Quem é você? Eu sou um engenheiro, né, de formação, fiz engenharia elétrica, mas só sei trocar lâmpada. Nunca trabalhei com engenharia elétrica, né? Eu comecei a trabalhar com informática no segundo ano de escola de engenharia. E daí entrei em informática, nunca mais saí de informática, né? Aí fiz curso de informática, virei professor de informática e sou empresário de informática também. Mas, dando aula para os alunos, tinha muitos alunos que quebravam a cara nas minhas aulas, né? Não pela minha aula, mas pela matéria que eu dava, que era a programação de computadores, né? Mestres numéricos. E os alunos que tiravam nota baixa me incomodavam. E então, bolei um plano de ajudar esses alunos a melhorarem as notas, né? Então, fiz um trabalho de coach com eles. Eu tinha conhecimentos que me ajudavam nessa área. Então, eu fazia lá, começava a fazer um trabalho de coach individual com alguns alunos. E com isso ia tirando a burrice deles, né? Porque o aluno de nota baixa, ele tira nota baixa porque acredita que é burro, né? Não tem outro motivo, né? Se ele acreditar que é inteligente, ele tira nota alta. Se ele acredita que é burro, tira nota baixa. Mas ele não sabe que ele tira nota baixa porque acredita que é burro, né? Mas depois de terminar o coaching, ele melhora as notas, né? E melhora as notas em todas as matérias, não só na minha. Então, eu fiz muito trabalho, assim, né? De ajudar os alunos. E fazer coaching, etc. E depois, numa certa etapa, eu comecei a trabalhar profissionalmente nessa área de coaching, né? Alguns ex-alunos que me conheciam queriam fazer um trabalho mais profundo, aí eu comecei a fazer um trabalho mais profundo. E alguns alunos que eu tratei tinham... um era bipolar, né? Teve uma crise de bipolaridade, foi no psiquiatra, o psiquiatra deu os medicamentos tradicionais para quem tem bipolaridade, né? Depressão e euforia, mas ela tomava os remédios e não conseguia trabalhar, né? Ela era aluna de estatística também, era uma veterinária formada já, mas ela queria evoluir em pesquisas, então estatística era importante para ela. E ela ia para a aula e ficava feito um zumbi na sala de aula, né? Ia para o trabalho, ficava ela feito um zumbi, não conseguia trabalhar, né? Aí uns colegas dela me indicaram, ela veio falar comigo e comecei a tratá-la. E ela se curou da bipolaridade com o meu coaching, né? Eu já tinha uma noção de que toda doença é causada por um problema emocional. Eu já tinha isso muito firme, né? Eu tinha lido isso naquele livro de A Doença como Caminho, né? De um psicólogo e um médico alemão, que escreveram na década de 90. Então, eu sabia que, tratando todos os traumas dela, e foi isso que eu fiz, tudo que trauma que ela tinha, eu fui tratando, e ela se curou da doença do bipolaridade. Depois eu aprendi Hammer. Eu entrei com Hammer, minha esposa pegou câncer,
E eu comecei a procurar alternativas para tratar o câncer e encontrei Hammer no meio. Mas não dei muita bola para Hammer. Eu achava que a coisa estava indo bem com a quimioterapia. Mas depois não foi bem, né? Minha esposa faleceu e nunca sentiu uma dor por causa do câncer, né? Ela faleceu porque teve uma crise extrema do fígado, e o fígado parou de trabalhar, né? Foi uma crise epileptóide muito forte, e ela entrou em coma e faleceu. E a partir daí eu comecei a aprofundar na Georgiana, que eu queria encontrar uma resposta por que ela tinha tido aqueles problemas todos, né? E eu acompanhei durante 4 anos a doença dela. Eu parei de trabalhar e fiquei pesquisando o câncer e auxiliando ela em tudo que ela fazia. Full time medicação para ela. E nessa de começar a estudar o Hammer, eu comecei a ver o que tinha causado os problemas dela. Eu fiz a história dela e vi todo o DHS que ela teve, que atacou, gerou nela uma ascite muito pesada no final, que era abandono, né? O médico, o oncologista que nos tratava, né? Era um cara muito bacana, mas depois que a coisa ficou feia, ele deu no pé, ele não nos atendia mais. Eu marquei 3 consultas com ele, 1 em cada mês, e ele não, naquele dia ele cancelava a consulta. E minha esposa sentiu-se abandonada pelo cara, né? E aí ela adquiriu a ascite, né? Ela teve câncer no fígado e câncer no intestino. O intestino curou com a quimioterapia. O fígado curou com a quimioterapia. Mas o médico, o hepatologista, disse, ó, todo câncer que cura com quimioterapia, ele sempre volta, e volta mais agressivo. E foi um baita de um DHS que minha esposa sofreu, eu sofri também, e aí voltou o câncer do fígado dela, por causa desse DHS médico. Mas daí o oncologista falou, não, você tem um tumor só aí, né? Voltou um tumor grande, né? Depois de 6 meses, e parou a quimioterapia, parou tudo o remédio. Aí ele falou, a gente queima esse tumor. Aí ele deu uma regressão para o Unimed para queimar o tumor, um ultrassom. Só queima o tumor, ele desaparece, fica tudo bem, né? Não tem problema. Aí mostramos para o hepatologista, aquele mesmo lá que falou que ia voltar, né? Ele falou, ó, não adianta fazer isso aí. Vai queimar e vai voltar de novo. Mais forte como já voltou. E a Unimed não vai aprovar esse exame, porque ele sabe que não adianta nada. Foi outro choque, né? Ainda mais pesado, porque já tinha a comprovação de que tinha voltado a primeira vez. Então, vai voltar de novo. Essa foi a crença que atingiu a nós dois. E eu lembro que nos 2 traumas que minha esposa teve, eu não conversei com ela sobre aquele trauma. Eu fiquei traumatizado com aquela resposta do médico, eu fiquei quieto também. E ela ficou quieta, né? E essa foi a condição para gerar um trauma, ficar quieto, não contar para ninguém, né? Aí, ela fez a queimação. Quando foi queimar, tinha mais 4 tumores lá, junto do primeiro. Então, naquele espaço de 1 mês, 2 meses, que o médico falou que ia voltar novamente, voltou novamente, né? Como se fosse uma praga gerada por ele. Mas, na verdade, é o trauma que a minha esposa sofreu, né, que gerou isso. E aí não teve mais volta. Aí a coisa começou a piorar, piorar. Aí o oncologista abandonou, a minha esposa pegou a CIT, aí eu levei tratar minha esposa em Brasília, com as máquinas eletromagnéticas, e paramos a quimioterapia por completo, né? O médico não nos atendia mais, o oncologista. E lá, os tumores melhoraram, reduziram pela metade os tumores em questão de 1 mês, 2 meses, né? Então estava funcionando. Mas ela daí teve uma crise, né? Uma falência total do fígado, né? Aí juntou com a ascite que ela tinha, ela vomitou sangue naquele dia, se assustou com o sangue que vomitou, atacou o pulmão, diminuiu a capacidade de respirar dela, né? Ela sentia falta de ar, mas ela estava oxigenada, sentia apenas que o pulmão não enchia. E ela traduziu no medo dela que isso era falta de ar. Na verdade, não era falta de ar. Mas ela entrou em coma e foi embora. Então, eu comecei a estudar medicina germânica com mais intensidade. E minha esposa começou a ter o câncer em 2013, né? Então, em 2013, eu comecei a ter contato com medicina germânica. E achei muito maluco aquele negócio, né? Muito estranho. Com a minha cabeça de engenheiro, o troço era muito estranho, né? Mas depois eu fui aprofundando, e vi que talvez eu tivesse salvo a minha esposa do câncer se eu tivesse ido a fundo no ramo. Eu digo talvez por quê?
eu não posso saber o que aconteceria se eu tivesse tomado decisão diferente da que eu tomei, né? Mas, enfim, eu acho que eu poderia ter a salvo. E não consegui, mas fui a fundo e estou fazendo isso com outras pessoas. Então, eu estou apaixonado pela Germânica, né? Eu fico full time nisso hoje. Eu continuo dando aulas na faculdade, né? Nos cursos de engenharia. Adoro esse trabalho também. E hoje dou aulas de manhã, de terça a sexta, e à tarde e à noite, muitas vezes também, eu atendo o pessoal do Brasil inteiro, de fora do Brasil também, né? E acho maravilhoso essa tecnologia. Cada vez que eu vejo ela funcionando, eu me encanto, né? E eu acho que é uma maravilha que foi doada para a universidade, para a humanidade pelo Hammett, né? Dr. Hammett, né? Aquele cara vai receber um prêmio Nobel ainda, talvez daqui uns 50, 100 anos, mas vai receber, né? Para quem chegou mais tarde, o Dr. Hammer, que a gente fala, é o criador das 5 leis biológicas, que é a base do nosso estudo, do nosso trabalho na medicina germânica, tá? Na verdade, ele se aprofundou, ele acreditou e ele conseguiu catalogar, né, organizar todo um ensinamento a respeito da autocura, né? Então, assim, ó, organizando cientificamente, baseado na embriologia, na evolução das espécies, no funcionamento biológico. É biológico, é lógico, é biológico. Então, assim, a gente não está falando aqui coisas de outro mundo. É técnico, é biológico. A gente só precisa entender o que aquele sintoma quer dizer. Aí, lá nas 5 leis biológicas, a gente tem toda a teoria para relacionar qual é a emoção envolvida, qual é o órgão afetado, e o tratamento vem através disso, com resultados rápidos e incríveis. É verdade. Quem conhece medicina germânica sabe que a medicina germânica, ela se resume num livro desse tamanho aqui, né? Ou menos até. Um livro só, você cura e trata qualquer doença. Inclusive as doenças que os médicos não conhecem ainda, cura. A gente consegue tratar. E se você for ver medicina tradicional, você tem uns 1000 livros desses aqui para tratar algumas doenças, não todas, né? Então, esse é o poder da tecnologia avançada que Hammer trouxe, né? É muito avançada, muito clara, muito precisa, né? É muito simples trabalhar. Sim. Eu adoro. E quando a gente vê um resultado nos nossos pacientes, é emocionante. Porque, assim como o Leôncio, eu também tive uma história na família de um câncer, né? De uma irmã minha, faleceu também. E hoje eu penso, né? Poxa vida, se eu soubesse disso naquela época, né? E eu fico tentando imaginar, eu não sei, ela não está mais aqui para me contar, né? Será que ela viveu isso, viveu aquilo? O que será? Ela era uma professora universitária. E aí a gente sabe que o melanoma é uma sensação de se sentir atacada, julgada, comparada. Não é difícil imaginar que alguém num cargo de um pouco de destaque sinta isso, né? Ela manifestou isso, sofreu as consequências disso, a intensidade foi grande, né? Assim como no caso da esposa do Leôncio. Infelizmente, né? Mas assim, o que eu digo é que nada é por acaso, né, Leôncio? O fato da gente ter passado por isso nos dá uma ânsia de ajudar ainda mais quem está aqui. Eu, pelo menos, eu sinto isso, né? Eu disse, nossa, se é um conhecimento que, de acordo com a prática do Dr. Hammer, os relatos que ele deixou, que tem uma alta chance de cura, meu Deus, a medicina com toda a tecnologia farmacológica e exames não consegue dar conta de muito. Poxa vida, as pessoas têm que saber. E é aqui que eu me sinto, assim, ó, divulgando, falando, educando. Espalhe boas notícias, porque de más notícias a gente já está cheio. E o mundo precisa muito da Germânica, né? Precisa muito da Germânica.
Tem muitos problemas aí que não se acabam, né? Só pioram porque as pessoas não colocam um olhar para a germânica, não sabem que existe a germânica que pode resolver, né? Mas é tão radical o conhecimento da germânica que as pessoas que veem se assustam, né, com a germânica, né? Se assustam e ficam olhando estranho e não aceitam tratar, né? Não aceitam tratar, né? Mas é isso, a gente tem que estar educando as pessoas, não tem jeito. Tem que educar para o pessoal entender que existe a tecnologia da germânica que facilita a cura de qualquer doença. De qualquer doença, né? Algumas doenças não podem ser curadas porque estão num estágio, as sequelas permanecem, né? E não conseguem voltar atrás. Ainda não conseguem voltar atrás. Talvez no futuro a gente vá ter soluções para as sequelas de algumas doenças e a coisa começa a voltar atrás, né? Então, há espaço para muita coisa em termos de restaurar a saúde da pessoa, né? Tem muita tecnologia disponível por aí. Eu adoro essa área, pesquiso essa área, estou sempre estudando, né? Ou estou trabalhando ou estou estudando, né? E no trabalho trabalho aqui na Germânica, né? E dando aula. Quer dizer, para mim isso não é trabalho. Eu me divirto dando aula, me divirto fazendo terapia, né? Eu hoje tratei uma menina que teve um estresse muito grande, ela teve um surto de agressividade muito forte, e ela é policial, né? E ela sacou a arma e deu um tiro no namorado, né? E não sabe por que aconteceu aquilo, né? Aí foi em médico, foi em psiquiatra, foi em psicólogo e está num buraco, né? Estava num buraco lá há 6 meses já. Aí eu fiz uma sessão com ela e tratei os piores traumas dela lá. O momento que ela deu o tiro no namorado, não matou o namorado, não feriu, mas teve o processo, né? Aí apareceu polícia, foi presa, etc., né? Deve ser policial, não pode cometer qualquer ato indevido, né? E tratei o trauma que ela teve, né? E ela teve um trauma hoje que a polícia apresentou uma denúncia, né, contra ela por tentativa de homicídio. Então aquilo foi outro trauma que ela teve, né? E ela nem queria fazer a sessão comigo, né, naquele dia, porque ela estava muito traumatizada, né? Falei, pô, mas agora é que eu momento de fazer a sessão, né? Quando você está com um problema, né? Depois que resolver, não precisa fazer a sessão, né? Tem que fazer a sessão para resolver o problema. Aí o universo conspirou contra ela, a favor dela, porque desmarcou sessões que eu tinha, né? Em sequência, desmarcou sessões, de forma que houve um espaço para ela. Então, fiz a sessão com ela. Depois de 2 horas, terminada a sessão, ela estava bem, né? Ela falou, ó, não sei o que você fez, né? Mas eu estou muito bem agora. Né? Muito bem agora. Mas ela participou da sessão comigo, né? E não sabe o que eu fiz. Eu achei gozado a resposta dela. Eu entendo o que ela falou, né? Mas é estranha, paradoxal, né? Ela trabalhou comigo, né? E não sabe o que eu fiz, né? Porque eu não dei remédio para ela, né? Não hipnotizei ela, não fiz nada disso que os médicos normalmente fazem, né? E ela ficou muito bem. E está bem agora, né? Ainda tem um longo tratamento pela frente para resolver todos os problemas dela. Mas eu tirei ela do buraco que ela estava. Então agora ela está tranquila, né? Está dormindo bem, né? Não sabe o que eu fiz, mas está dormindo bem e o que importa é isso. Então, mas essa pessoa veio por uma colega que me indicou para ela. A colega nossa, né? Conhece germânica, mas ela achou que eu podia ajudá-la, né? A resolver. Então, estou ajudando. E a coisa é assim. Então, a gente consegue ajudar e fica muito feliz quando as pessoas respondem que estão bem, não imagina como é que poderia acontecer aquilo, coisa e tal, e ficam felizes, né? Não tem dinheiro que pague isso, na verdade, né? Não tem dinheiro que pague. Então, eu passo me divertindo o dia inteiro ali, né? O dia inteiro, né? Ou trabalhando, estudando, eu estou me divertindo, né? E é isso, né? Tem que ser assim mesmo. Legal. Eu já fui atendida pelo Leôncio. Nossa, foi uma longa sessão, né, Leôncio? Foi no começo do curso e eu travei. Uma hora lá que passou por uma fase assim mais avançada no estudo, eu travei. Eu disse, não sei, eu lia, não entendia. E aí, daí
senti na prática, né? Eu disse, olha, o que que é? Tá tudo aqui, né? O trabalho é dentro da gente, dentro da nossa experiência, dentro. E aí, tanto que depois eu acabei passando por uma segunda formação e eu peguei a apostila, assim, eu disse, como é que eu não entendi isso antes? Tá na cara! Mas eu bloqueei por algum momento, por alguma... Enfim. E a gente diz assim, ó, nada é por acaso, né? O caso dessa policial ali que o Leôncio acabou de contar, a gente poderia... imagina, uso de excesso de autoridade, uso de poder, só porque pode andar armada por aí, acha que pode sair atirando em todo mundo, isso é julgamento. Para nós não existe isso, porque a gente entende que por trás de uma ação sempre tem uma motivação inconsciente. Então, antes de jogar as pedras, a gente tem que entender a história dessa paciente e ajudar. Se a pessoa quiser, claro, né? Sempre é uma busca ativa. Se a pessoa não quer, se a pessoa não se abre, não vai. Porque é dentro, né? É inconsciente, mas é teu, é tua história. É você que tem que se permitir e botar um novo olhar em cima das situações apontadas, né? Mas é tão bonito. Essa é a diferença que faz, né? Quando você trata o trauma que ela teve, né? Ela muda a visão daquele trauma, que ela tem sobre aquele trauma. E aquilo passa a ser um evento que não choca mais ela, não põe mais medo nela, não irrita ela. Ela olha com serenidade aquilo que aconteceu. E ela vê todas as alternativas que ela tem para superar aquilo lá. E ela fica calma e supera. Então, o caso dela, ela anda armada porque é policial, né? Mas podia ser qualquer pessoa que tivesse portando o revólver no momento. E ela não é agressiva, mas ela teve um surto de agressividade enorme. E ela não sabe dizer por quê. Mas é porque das doenças que ela tem, dos traumas que ela passou, juntou, né? O que a gente chama lá de constelação, né? Agressiva. Então, ela tem um surto de agressividade intenso. Mas ela não sabe por quê, ninguém sabe por quê que ela teve aquele surto de agressividade. Ainda contra o namorado, né? Que é uma pessoa que ela adora, o namorado dela, né? Então, faz parte da doença esses comportamentos, esses sintomas, né? E uma vez que a pessoa se livre dos traumas que geram essas doenças, esses sintomas, a pessoa volta ao normal, né? Ela volta ao normal, sem problema nenhum, né? Então, a gente consegue ver, hoje eu vejo a doença como alguma coisa ajudando a pessoa, né? Mesmo um câncer, ela está ajudando a pessoa, só que a pessoa não percebe isso, né? E se assusta com câncer, etc. Mas é apenas uma doença que está ajudando a pessoa a superar o trauma que ela teve, né? Então, naquele livro, a Doença como Caminho, o nome é Doença como Caminho, quer dizer isso. A doença é um caminho. Caminho para quê? Para evolução espiritual. Por que evolução espiritual? Porque o trauma que tem o problema está aqui, na mente da pessoa, na psique da pessoa, ou na consciência da pessoa que está aquele trauma. Então, a doença vem para que a pessoa cure essa consciência, né? Então, a pessoa que se cura nas sessões da gente, né? Em medicina germânica, é a pessoa que se cura. Não somos nós que a curamos. Apenas orientamos ela a entrar em remissão, a voltar ao normal. Ó, engata a primeira marcha e acelera que você vai para frente. Ela engata a primeira marcha, acelera e vai para frente, sem problema nenhum, né? Enquanto ela não fez isso, ela não sabe como sair do lugar, né? Ela acha que ela tem uma pedra no caminho, alguém está amarrando ela, e não tem ninguém fazendo isso. Quem está amarrando ela, no fundo, é ela mesma, porque ela está bloqueada pelo trauma que ela sentiu, né? E o trauma que gera doença para ela, para mim não gera nada, porque a doença é uma coisa de perspectiva personalíssima, né? Personalíssima. Cada um enxerga a vida do seu jeito. E alguns jeitos são traumáticos para ela, outros não. E aqueles que são traumáticos é o que gera a doença. Então eu vejo a doença hoje com uma outra visão, né? Com uma outra visão. Então eu, por exemplo, tinha plano de saúde, sempre tive plano de saúde, e depois que eu entrei na Germânica, eu não fico mais doente quase, né? Eu cancelei meu plano de saúde, não tenho mais, não estou perdendo tempo, né, em gastar dinheiro com plano de saúde. Mas eu sei que posso ter um acidente. Posso, claro que posso. Então eu tenho uma reserva.
Está no banco a reserva, né? Se eu tiver um acidente, eu uso a reserva. Se não tiver acidente, está a reserva lá, né? E estando reserva lá, eu posso usar para outras coisas, eventualmente, e recuperar em seguida, mas eu não uso mais plano de saúde, não uso mais médicos também. Eu tive um ataque cardíaco há um tempo atrás, né? Das coronárias. Sério? Eu estava aqui trabalhando em casa, né? Isso aqui é minha casa, meu escritório, né? Tem uma vista maravilhosa aqui do pôr do sol, né? E de vez em quando eu olho a janela para olhar o pôr do sol e pegar um pouco de energia, né? E eu tive um ataque cardíaco. Eu começou a doer o peito aqui, dor no braço esquerdo, eu já vi, é ataque cardíaco, né? Aí eu peguei, eu estava com uma sobrinha minha, eu estava fazendo um trabalho de coaching com a minha sobrinha lá, germânica também, e pedi para ela pegar o medidor de pressão, estava no meu quarto. Ela foi lá, pegou o medidor, media a pressão, estava pressão normal, um pouquinho mais alta que o normal. O normal é 7/11, estava tipo 8/12, 8/13, algo assim. Mas a frequência cardíaca estava 46, né? E o meu normal é 75 naquele momento. Falei, estou com bradicardia. Aí, bradicardia, ataque do coração, é coronárias, né? Então, eu de cara, fui na geladeira, peguei um saco de gelo, que tinha, eu tenho bolsa de gelo, eu tenho 5 bolsas de gelo no congelador, né? As bolsas de gel, né? E botei na cabeça. Deitei no sofá lá, né? E em meia hora, passou a dor no braço, passou o mal-estar no peito e a frequência cardíaca, eu fui acompanhando nessa meia hora, ela foi subindo até normalizar em 75. Então, em meia hora, acabou todo o meu ataque cardíaco, né? Então, depois que eu passei bem, daí eu fui dormir, estava meio zonzo para dormir, a cabeça meio zen, assim. Era umas 8 horas da noite quando eu tive esse ataque. Aí eu fui dormir, a minha sobrinha foi embora, né? No dia seguinte, de manhã, acordei, medi a frequência cardíaca, tudo normal, tudo em ordem, não tinha nada, né? Aí eu comecei a pensar, como é que eu peguei esse ataque cardíaco, né? Qual foi o trauma que eu peguei, né? E uma coisa que existe, né, na medicina germânica, em outras coisas também, mas em germânica eu percebo muito. A gente, muitas vezes, entra em contato com a pessoa e, por empatia, pega o problema da pessoa. E eu, uns 15 dias antes, eu tratei uma menina de 12 anos que teve ataque cardíaco. Ela teve ataque da miocárdio esquerdo, miocárdio direito e coronárias. Os médicos não sabiam o que ela tinha. Ela tinha ataque, baixava a pressão, né? Outro ataque, aumentava a pressão, outro ataque, baixava a frequência cardíaca, outro ataque, aumentava a frequência cardíaca. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E ela estava tendo ataques diferentes do coração, né? Estava tendo 3, 4 ataques diferentes do coração. Colocaram o marca-passo nela, porque achavam que o coração estava doido, né? Botaram o marca-passo. E eu senti a dor da perda de território que a Camila sentiu. Porque ela fez um monte de cirurgias desnecessárias que causou gerando sobrecarga nela. E eu peguei dela, né? Eu peguei dela. Eu senti raiva dela perder território, né? E fiquei quieto. Na hora que eu senti isso, na sessão com ela, eu sentia a raiva dela, da perda territorial que ela teve, e achei que eu não deveria falar mais sobre aquilo, né? Eu ia prejudicá-la, tocando no assunto que não ia... Ela já teve a perda, ela já fez operações, tirou um pedaço do estômago, um pedaço do pâncreas, etc. Então, já perdeu tudo, não adianta ficar falando sobre isso. Aí eu fiquei quieto. Eu estava sentindo a dor da perda territorial, fiquei quieto, não falei nada. O que o meu corpo entendeu? Eu tive uma perda territorial. Então começou um ataque nas coronárias. E assim que vem para um ataque cardíaco, esse tipo de perda territorial. Aí eu lembrei da cena, ok. Eu fiz a conexão e nunca mais deu nada, né? Aí falei para meus familiares, né? Ó, eu tive um ataque cardíaco. Aí, o que você fez? Eu fiz isso, assim, assado. E daí foi no médico? Não. Como você não foi no médico? Mas para médico para quê? Deu uma doença que eu sei que doença que é. Eu sabia o que fazer. Eu fiz o que sabia fazer. Deu certo o que eu fiz. Está tudo resolvido. Para que eu vou no médico, né? Então, a germânica dá essa liberdade para a gente, né? A medicina tradicional põe um monte de medo na gente. Um monte de medo. E a germânica tira esse medo, né? Então, é muito agradável
você ter essa capacidade de percepção da doença com antecedência, saber diferenciar joio do trigo e saber o que fazer em cada caso, né? Então, isso dá muita tranquilidade, né? Eu me sinto muito bem com isso, muito feliz com isso, né? Eu não consigo tratar muito as minhas doenças, né? Mas essas crises eu consigo agir numa boa e resolvo bem na hora, né? Isso que o Leôncio está falando agora é óbvio que é anos de experiência, né? É muito conhecimento, é segurança desse conhecimento, né? A gente não desestimula assim ao total a medicina convencional. Mas, para quem tem essa segurança, esse conhecimento, para a gente mostrar assim, como é possível. É possível, né? Então, para a gente que trata, que acompanha os pacientes, leva um tempo até a pessoa adquirir essa segurança, digamos assim, né? Mas o que a gente fala muito, assim, dá para complementar, pelo menos, sabe? Dá para amenizar, dá para levar uma vida mais leve, menos invasiva. É muito gratificante tu ver, por exemplo, um paciente que veio para... Eu sou fisioterapeuta, né? Que veio para fisioterapia com uma indicação cirúrgica de coluna, por exemplo, e não precisar mais. Porque eu sei que é invasiva, o pós-operatório não é muito gostoso, é bem limitante e ainda, às vezes, a dor não sai. Então, tirar aquela pessoa de uma cirurgia, fora os riscos do campo cirúrgico, né? Então, proporcionar essa liberdade da pessoa, pelo menos experimentar e ter uma possibilidade incrível de não precisar de um procedimento invasivo, isso é magnífico, né? É sensacional. Então, esse é o encanto que a medicina germânica nos traz. Eu tive o meu caso, assim, o meu primeiro caso resolvido, que eu digo que para mim vai ficar para minha história, e eu acho que eu brinco com ela até, eu gosto, a tua orelha esquentar, fica tranquila que é eu falando de ti. É uma mulher de 60 anos com gastrite. E aí, a pessoa chega com sintomas, a gente já sabe mais ou menos qual a emoção procurar, né? E aí ela me dizia, eu digo, desde quando? Desde que eu me lembro, eu era criança, 10 anos eu já tinha. E aí, conversei, tratamos, a emoção envolvida na gastrite é raiva territorial, é se sentir contrariada, é uma situação indigesta, né? Tratamos, uma sessão a mulher melhorou. Ou seja, tu tem noção o que é a mulher passar dos 10 até os 60, 50 anos sofrendo de gastrite, tomando omeprazol e todos os prazol lá da família, fazendo endoscopia anualmente, para numa sessão ela melhorar? É milagre, né? É um milagre, né? Um milagre da autocura que todo mundo tem. Só que a gente precisa aprender. A gente precisa acessar. Só isso. É tão simples que as pessoas não acreditam. É verdade. Eu tive um quase paciente que me procurava porque estava com câncer do estômago. E o médico foi fazer uma laparoscopia para tirar o estômago dele. Estava com câncer no estômago. Fizeram uma endoscopia, tinha câncer no estômago. Ao fazer a laparoscopia, ele viu uma mancha preta no fígado do cara. Aí ele pensou, mancha preta no fígado? Já está com metástases no fígado, já a doença pulou do estômago para o fígado, né? Como se a doença fosse um macaquinho que pula de um lado para outro, né? E daí ele não quis tirar o estômago, porque sabia que não ia adiantar. Quer dizer, o cara estava com câncer espalhado no corpo, né? Então ele não fez a retirada do estômago e decidiu fazer quimioterapia. Nesse ínterim, o rapaz veio falar comigo, o irmão dele veio falar comigo. Eu vi a endoscopia e disse, isso aqui não é câncer, isso aqui é úlcera. Você tem a úlcera. E a tua úlcera está curando, cara. Né? E ele tinha problema já há uns 5 anos de gastrite, etc. Ele estava curando uma úlcera e para tampar, a úlcera faz um buraco no estômago, né? Faz uma ferida na parede do estômago. Para tampar aquela ferida, tem que crescer tecido novo. E tem que crescer rápido, né? Não pode crescer devagarinho, senão demora 1 ano para curar. Tem que crescer rápido, para tapar rapidinho o buraco. Na hora que estava crescendo, o endoscopista tirou um pedacinho e fez a análise. E viu que
aquele tecido estava crescendo rapidamente. Ah, então é câncer, né? E não era, era uma casca de ferida no estômago da pessoa lá, entre aspas, né? Olha, cara, você está curando o estômago, né? Se você não fizer nada, é provável que você se cure, né? E talvez valha a pena tratar para não voltar a isso, né? Porque se você está curando, ele tinha uma ferida única no estômago, né? Era uma úlcera só tomando o estômago inteiro. Aí ele preferiu fazer a quimioterapia, né? E na quimioterapia começou a diminuir, né, o tumor. Eu falei, cara, vai diminuir o tumor com ou sem quimioterapia, né? Você pode escolher o que você quer fazer. Aí ele fez a quimio. E o tumor desapareceu. Então ele não veio para se tratar comigo, né? Ele preferiu confiar na quimioterapia, né? É normal. Sofreu durante 3 meses as dores da quimioterapia, né? Mas acredita que se curou, né? E deve ter se curado, né? Ter se curado, né? Mas podia ter resolvido isso, né? Sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Então, no caso dele, nem a sessão precisaria, né? Porque já estava curando, né? Já estava curando. É só deixar curar e terminar e cura, né? Então, a germânica dá esse olho para nós, olhos de águia, eu diria, né? De olhar com precisão o que está acontecendo com as pessoas e separar joio do trigo, né? Então, isso dá muita calma, muita tranquilidade, né? A gente não se estressa com isso mais. Exatamente. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem e aí a pessoa dizia assim, essa manhã eu acordei com azia e quase vontade de vomitar. Aí eu digo, tá, então olha um pouquinho para a noite anterior, o que aconteceu, né? O que tu viveu ali de indigesto, ainda brinquei, sentiu uma raivinha ali? Pois é, pensei no no pensamento, ele não me falou, é meu marido. Ele não me disse o que ele pensou, mas ele disse, eu me lembrei de que eu estava pensando na janta. E a azia passou. E eu disse, as sementinhas plantadas estão florindo. Então, é tão bonito isso, porque é bem isso, né? É o curso natural do corpo. O corpo está sempre trabalhando, quer a gente queira, quer não. O que a gente faz? A gente entende o que está acontecendo e orienta. Orienta e usa ferramentas, né? Para resolver o processo traumático. Para quê? Para que o próprio organismo diga, ok, ele já olhou para essa emoção traumática, podemos encerrar toda essa brincadeira aqui, todo esse processo aqui. E o próprio organismo vai. É óbvio que, dependendo da intensidade, vai ser também a intensidade do sintoma. Um trabalho a mais, né? Um trabalho mais intenso vai ser necessário. Mas é possível, é incrível e... Tu quer me contar mais de algum caso, Leandro? Ainda temos tempo? Olha, na verdade, estamos esgotando já. Está esgotando já. Então, vou contar rapidinho, então. Né? Vai. Com a minha mãe. Minha mãe tem 93 anos. Tá. E com todos os problemas de 93 anos, né? Mas ela é lúcida, totalmente lúcida, né? Mora no apartamento dela, com acompanhante, etc. Não quer morar na casa dos filhos. E eu estava conversando com ela olhando para mim, olha, eu estou vendo 2 de você agora, né? Aí eu pensei, está vendo 2? Pode ser 2 na lateral, problema de estrabismo, né? Ou 2 na vertical, problema de astigmatismo. Daí eu digo, tapa um olho e vê quantos você enxerga de mim. Ela pegou, agora estou chegando 1. Agora tapa o outro olho. Agora estou chegando 1 também. E agora? Agora estou chegando 2. Ok. Aí eu vi que era estrabismo. Então eu perguntei para ela, quando que você não pôde olhar para o lado? Queria olhar para o lado, mas não pôde olhar e ficou quieta. Talvez até reclamando, né, de alguém. Não sei, não sei. Só se for com o seu pai. Logo no começo do casamento, que ele era muito ciumento. Meu pai era terrivelmente ciumento. Né? Então lembra lá quando uma ocasião o pai não deixou você olhar para o lado, você ficou pé da vida e não olhou. Né? Lembrei. Então agora veja o pior momento. Né? Lembrei. É muito desagradável, é horrível de lembrar isso. Então tá bom, então estou no lugar certo. Então conta uma história bacana a partir disso. Né? E eu já tenho feito ela contar as histórias bacanas. Né? Daí ela fechou os olhos, ficou contando. Ok, já contei.
Aí olhou para mim, agora estou vendo um de você só. Né? E nunca mais viu dois. Ou seja, deu na hora, eu estava com ela, deu o DHS, ela lembrou do DHS, eu sou parecido com meu pai, eu tive lembrado do meu pai quando era jovem, né? Lembrou lá de não poder olhar para o lado e veio a doença de estrabismo. E na hora eu fiz ela voltar e resolver, e na hora resolveu o problema de estrabismo. Então, eu curei uma doença assim, a doença durou, tipo, 5 minutos no máximo. Né? 5 minutos no máximo. Né? Mas se eu não... doença, né? Não mas se eu não tivesse ali, ela com certeza estaria hoje, até hoje, estrábica. Né? Aí eu para o médico, ia fazer cirurgia do olho, etc. Ia ter toda uma confusão, eu acho, né? Se eu não estivesse ali para tratar aquilo ali. Né? Então, a gente vê isso todo dia. Né? A gente vê isso todo dia. Eu agradeço muito assim, ter tido contato com esse conhecimento, coisa de 2 anos atrás. Né? E eu penso, nossa, eu com o pouco que eu sei já consegui muita coisa, imagina quem está nesse mundo há mais tempo, né? A medicina germânica é recente, é da década de 70, 80, então nós somos desbravadores, né? Dá para dizer assim, eu sei, é um caminho longo ainda pela frente, mas assim, como o Leôncio falou, daqui, quem sabe, 50 anos, quem sabe o Dr. Ramos ganha um prêmio Nobel de Medicina, né? Porque quando saturar essa coisa da indústria farmacológica, quando saturar essa coisa de quanto mais invasivo, melhor, daqui a pouco não tem mais o que fazer, né? Quando as pessoas se despertarem, e a gente que está na área, a gente vê que tem muita gente falando disso, já tem. Mas ainda é pouco, né? Por exemplo, na minha cidade, tem eu e mais um só. 25 mil habitantes, eu e mais um. Né? E essa possibilidade de atender online sem limite veio para ficar e facilita, né? Potencializa esse alcance dessa informação. Então, a pandemia acelerou processos, muitos processos que já estavam em caminho, mas acelerou, e aí são coisas que vieram para ficar, e a gente tem que se preparar para isso, para atender essa demanda. Eu, na semana passada, atendi uma mulher de Portugal, né? Lá de perto de Lisboa. Né? Então, falando português de Portugal, né? Mas foi tranquilo, foi um processo tranquilo. Né? E é normal isso. Né? Sim. Então, o fato de ter internet, a gente atende o mundo inteiro. Exatamente. Eu já tive pessoas de Londres, em Chicago, né? Califórnia. Não dá, quer dizer, só não entendi do Japão ainda, né? Mas que é do outro lado do mundo. Sim. Nós temos o Japão já? Então. Amanhã eu vou atender ela de novo. Sim, olha Legal. só, vem um susto, né? Mora no Japão, eu digo, oi? Como assim? Eu atendendo alguém? Como assim? Tá, Leôncio, muito obrigada por aceitar o meu convite. Alguém pediu aqui em cima como é que faz para marcar uma sessão com o Leôncio. E aqui em cima, na sala da live mesmo, tem uma setinha, tu começa a seguir ele, daí lá tu entra, manda um direct para ele, conversa com ele por lá. Manda mensagem via Instagram. Isso aí. Começa a bater papo ali. Exatamente. Tá, muito obrigada. Pode ser a primeira de várias. Isso essa aí. troca, né? E quanto mais gente falando, quanto mais gente divulgando isso, essa ideia, esse caminho, é um mundo cada vez melhor. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade. Como falou, a gente estava há muito tempo já para fazer essa live, né? Eu tinha cabelo ainda, quando a gente começou a conversar. Né? Nem tanto. Não tinha. Mas estou muito feliz de participar aqui, muito agradável esse tempo que eu passei conversando com vocês, né? E vamos marcar outro dia. Né? Assunto para conversar eu tenho de montão. Né? Você também tem. Então... Quando a gente gosta do que faz, não é trabalho, como você diz, né? É diversão, exatamente. É isso aí. Tá bom, então. Boa noite. Obrigadão. Obrigado. Obrigada, pessoal, que nos acompanhou. Vou deixar essa live salva. E até a próxima.